Chegamos ao sábado da nossa quinta semana do tempo da Santa Quaresma. E o sábado, como faz parte da nossa sequência, é sempre o dia da oração da repetição, onde nós queremos revisitar os textos, revisitar as orações e perceber o caminho que o Senhor fez conosco, aquilo que ficou mais forte na nossa caminhada, para que possamos aí perceber o trajeto realizado até aqui. A oração da repetição nos diz o seguinte: não há progresso espiritual se não se tira maior proveito das lições que nos vêm das experiências anteriores. Nesse ponto insistia Santo Inácio, e aqui também nós vamos parar um pouco para prestar atenção, a fim de que cada um de nós tenha uma experiência mais profunda e, portanto, mais duradoura do que fomos vivendo ao longo dessa quinta semana da nossa Quaresma. Deus nosso Senhor, é Ele mesmo que nos move e é Ele mesmo que atrai a nossa vontade, de tal modo que cada um de nós, do ponto de vista da espiritualidade, possa seguir aquilo que Ele está mostrando, sem duvidar nem poder duvidar. Então está lá nos exercícios espirituais, número 175. Desse modo, com muita serenidade e no tempo tranquilo, sem grandes agitações, queremos hoje, nesse sábado, nos propor a esse exercício de repetição. Retornar aos temas anteriores, já meditados e já contemplados. É um exercício de discernimento. Aqui se trata de conhecer e de se apropriar cada vez mais dessa maneira de agir do Espírito. A experiência, ela é mestra e formadora, mas somente se for relida, examinada, solidificada. Vamos construindo a cada um de nós a partir da retomada permanente daquilo que vivemos, no convite a sairmos da nossa superficialidade. Daí a necessidade contínua de tomarmos consciência daquilo que foi vivenciado, de encontrar tempo para repeti-lo, de interiorizar a experiência. É assim que ela se torna formadora. O convite, a oração de repetição, encontra-se em todo o livro dos exercícios espirituais, recomendando, portanto, a atentar e a demorar-se nos pontos em que se sentiu maior consolação ou desolação, ou maior sentimento espiritual. Nesse momento, escolho, portanto, aquelas orações que foram mais importantes, me colocando na presença do Senhor, nesse espaço, nesse lugar adequado, nesse tempo adequado, me disponho a estar diante da presença do Senhor para revisitar os textos, revisitar minhas anotações e assim perceber o caminho que foi percorrido e quais os traços que Deus deixou no meu caminhar. De modo bastante consciente, rezamos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a oração do pedido da graça que nos acompanhou ao longo de toda essa quinta semana.
Senhor, concede-me ânimo e generosidade para em tudo amar e servir, sendo fiel e permanecendo contigo na luta, a fim de participar igualmente da tua vitória. Permanecer na luta para participar da vitória. E assim, diante da presença do Senhor, apresento a Ele, oferecendo os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus desejos, pedindo ao Espírito Santo de Deus que possa ordenar todos os meus pensamentos, os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas operações, que tudo seja para o serviço, o louvor e a adoração da Sua Divina Majestade. Apresento ao Senhor os meus pensamentos, as minhas ações, as minhas alegrias, as minhas tristezas, as minhas preocupações, os obstáculos encontrados ao longo da caminhada, tudo aquilo que faz parte da minha vida hoje, eu trago para esse momento de oração, a fim de que o Senhor purifique e transforme a tudo aquilo que faz parte hoje da minha vida. E assim, nós vamos visitar os textos, para depois escolhermos dentre eles quais as orações da semana, aquela que me pareceu mais forte, segundo esses critérios. Volto a ela, faço como nos outros dias, iniciando a oração preparatória e pedindo a graça daquela semana. Vamos lá na segunda-feira, quando nós começamos assim a caminhada dessa semana. Na segunda-feira, deixe-me localizar aqui. Cadê a segunda-feira? Para que possamos então revisitar os textos. Na segunda-feira, nós visitamos o Evangelho de João, no capítulo 8, de 1 a 11. E a palavra de Deus dizia assim: Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e de madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Esse foi um dos textos que a gente escolheu na segunda-feira, embora lá naquele dia a liturgia dava a opção de 2 textos. E o texto que o nosso retiro espiritual escolheu foi o de João 8, de 12 a 20, onde, ao invés de ser esse evangelho da pecadora, se apresentou Jesus como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então nós tínhamos esses 2 textos,
esse que eu aqui proclamei, e o texto que foi a meditação, onde se falava que Jesus é a luz do mundo, e ele, a exemplo do que Moisés fez no Antigo Testamento, naquela revelação onde Deus na sarça ardente se revelou como eu sou. Jesus então se apresenta no Evangelho de João, retomando esse eu sou, e a gente lembrou naquela reflexão da segunda-feira que várias vezes aparece esse eu sou. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. E assim, lá na segunda-feira, nós tínhamos, dentre muitas perguntas, aquela que falava sobre a identidade de Jesus e a sua autorrevelação. E lá nós fazíamos essa seguinte pergunta: quem é o Senhor para você? Como o Senhor se revela na sua própria vida e como que você acolhe essas revelações de Deus na sua própria história. E assim foi um pouco disso que nós meditamos na segunda-feira. Na terça-feira, nós tivemos, digamos que uma espécie de pausa, porque nós celebramos a festa de São José e nós tivemos um convite muito bonito de contemplarmos a vida, a missão e o exemplo de São José. E o Evangelho que nós acolhemos foi de Mateus, no capítulo 1, versículo 16, depois o 18 até o 21 e por fim o 24. E lá a palavra de Deus nos dizia assim: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. E assim nós contemplamos São José, esposo da Virgem Maria. Dentre tantas coisas muito bonitas que nós conseguimos fazer na terça-feira, puxemos a nossa memória que nós somos convidados a fazer um exercício de imaginação. Com os olhos da imaginação, nós somos convidados a contemplar os olhos de São José, aqueles olhos de São José que tantas vezes se cruzaram com os olhos de Nossa Senhora, onde tantas vezes nenhum nem o outro entendia nada daquilo que estava acontecendo. Tenhamos em conta quantas vezes bastou o silêncio entre José e Maria para que imediatamente começassem a fazer ou a desfazer tudo aquilo que fosse necessário. Fomos convidados ainda, no exercício da imaginação, a considerar quantas vezes que tudo isso parecia confuso na vida de São José, que na última hora tiveram que mudar de rumo, andando sem direção, sem saber o que estava para acontecer, mas sempre confiando que era a graça de Deus, que era o próprio Deus, quem conduzia a sua história. E assim, então, nós tivemos essa alegria na terça-feira de rezar, nos alegrar na igreja com a solenidade de São José. Pois bem, caminhando mais um pouco,
chegamos na quarta-feira. E na quarta-feira o Evangelho foi de João, de novo, no capítulo 8, no versículo de 31 a 42. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E a palavra de Deus nos dizia assim. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós certamente o amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Essa palavra de João 8, de 31 a 42, foi a palavra que nós escutamos na quarta-feira. Na quarta-feira. Essa palavra, ela nos apresentava já toda a tensão entre Jesus e os judeus. Um grupo de judeus que até acredita em Jesus, mas que não consegue dar passos no seguimento. E nós, eu me recordo aqui, que no meio de tantas situações refletimos que nós deveríamos sempre experimentar, diante das muitas dificuldades que enfrento na vida, o desejo de ser discípulo. Experimento relações verdadeiras como um sinal evidente de uma experiência profunda e integradora. Sinto-me livre diante de mim mesmo, de tudo que tenho conseguido viver, confiando na infinita bondade de Deus. E assim nós percebíamos algumas coisas que eram importantes para o nosso ser discípulo. A primeira coisa que nós refletíamos é o permanecer na palavra. Até que ponto, nesse tempo da Quaresma, eu tenho conseguido permanecer na palavra. Uma outra coisa é ser discípulo. Até que ponto o meu coração é um coração que procura de fato caminhar tendo a Jesus como mestre e procurando segui-lo com um coração de discípulo. Depois a questão do conhecimento da verdade. Até que ponto nós, de fato, somos da verdade, procuramos ser pessoas genuínas, verdadeiras, autênticas, e até que ponto essa verdade, ela nos torna livres. Foi um pouco daquilo que meditamos na quarta-feira. Caminhando mais um pouco, vamos para a quinta-feira. Continuamos no Evangelho de João, no mesmo capítulo, agora nos versículos de
51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu conheço. E se dissesse que não conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, e ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Se alguém guardar a minha palavra, jamais provará a morte. Puxemos pela nossa memória, nessa meditação, onde Jesus mais uma vez usa essa autorrevelação, dizendo: eu sou, agora sem necessidade de predicativos, porque Jesus deixa muito claro que Ele aqui é o enviado do Pai. E eu me recordo que no meio de tantas coisas que nós falamos nesse dia, eu insisti bastante na questão de que devemos seguir a Jesus não tanto com a cabeça, com o intelecto, mas antes de tudo com o coração. Não basta reconhecer intelectivamente o Senhor. É preciso fazer o exercício de passar, de descer da cabeça para o coração. E assim nós nos perguntávamos aqui: como que eu me vejo fazendo esse esforço da cabeça para o coração? Como será que tenho crescido nesse sentido? Lembremos que o coração é a sede de todas as nossas decisões, de todo o nosso discernimento. Aqui no nosso coração acontece o que é de mais importante para a nossa vida. Aqui no nosso coração estão depositados os nossos maiores tesouros. Aqui no nosso coração acontece o relacionamento com Jesus, que é um relacionamento afetivo, e porque é afetivo, é capaz de tornar-se também em efetivo. Lembra disso? É o que nós meditamos na quinta-feira. E assim, caminhando mais um pouquinho, nós chegamos, enfim, na sexta-feira, onde o Evangelho, estávamos no capítulo 8, demos um salto agora para o capítulo 10, versículos de 31 a 42. Naquele tempo, os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse:
Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender a Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram na palavra dele. Na meditação de sexta-feira, onde a tensão entre os judeus e Jesus está muito grande, nós fomos convidados, você deve se lembrar disso, a abrir a nossa mente, o nosso coração e contemplar essa cena. Jesus, que está de um modo corajoso, afirmando a sua missão, um grupo dos judeus totalmente fechado, que pega em pedras e quer apedrejar Jesus, e terminando o Evangelho, outro grupo que se achega a Jesus e, por causa do testemunho de João Batista, passam a acreditar nele. E você foi convidado, no exercício de imaginação, a poder se identificar nessa cena, ou com o próprio Jesus, corajoso, determinado, ou com o grupo dos judeus, fechado, resistente, que não acredita, ou com o grupo que recorre a João Batista e vai, a partir do testemunho de João, acreditar em Jesus. Abramos então a nossa mente, o coração, reconhecendo as nossas forças, tudo aquilo que está no mais profundo do nosso ser, e assim se identificar com quem nesse grupo é mais forte para mim nesse momento. Dentre tantas coisas que nós falamos, nós fizemos uma pergunta importante. Contemplando essa cena, de que lado eu estou? Do lado dos crentes, que acreditam em Jesus? Do lado dos não crentes, aqueles que criam dificuldades? Que evidências tenho para crer? Ou o que me falta para crer e aderir pessoalmente ao Senhor? Revisitamos todos os textos de segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira dessa quinta semana da nossa Santa Quaresma. Devo também revisitar na minha memória essas meditações. Contudo, o que se quer agora não é um retomar ou um fazer de novo o mesmo exercício. O que nós queremos agora é repassar o processo de experiência vivida, desta vez olhando de novo, portanto, sob um novo olhar, evocando e evidenciando aquilo que cada um experimentou. Retorno, assim, àqueles sentimentos vividos na oração e vou experimentando um processo de decantação progressiva,
concentrando-me no que for essencial e percebendo onde e como se manifesta a ação e a vontade de Deus sobre mim e minha vida. Essa ideia da decantação é uma ideia interessante. Não sei se todo mundo tem presente o que significa essa palavra decantar. Significa quando nós podemos, por exemplo, pegar um copo com água e misturar ali alguma coisa e depois deixar que aquela água pare e aqueles elementos eles vão indo para o fundo do copo e vão se assentar ali. Esse processo onde os elementos mais pesados se assentam no fundo do copo d'água é chamado processo de decantação. A gente traz isso para a oração inaciana. Então, o momento da oração é o momento em que o Espírito Santo ele mexe aquilo que está dentro de nós, como nós mexendo aquilo que nós colocamos na água que está no copo. Só que depois, quando nós fazemos silêncio, quando nós olhamos de novo, quando nós revisitamos, nós estamos fazendo esse processo de decantação, ou seja, onde nós vamos perceber o que ficou de mais importante, o que de fato ficou mais presente, mais decantado, mais solidificado na minha experiência de fé. É isso que a gente está fazendo com essa oração de repetição. Debruçar-me sobre os pontos mais fecundos ajuda-me a assimilar o que acontece comigo, a fim de caminhar guiando-me por pistas mais seguras. Termino esse momento de oração como de costume. A minha oração, faço dela uma revisão dessa quinta semana. É importante que você faça essa revisão. Como foi essa jornada? Como foi essa caminhada nessa quinta semana? Já tenho muita matéria de oração para a minha partilha. Seja essa partilha comunitária, seja individualmente, seja com o seu acompanhante espiritual, e um ânimo renovado para a próxima etapa. A próxima etapa que nós vamos abraçar é a grande semana, ou a Semana Santa. Por isso, vamos agora rezar o Pai Nosso, sempre com o coração repleto de gratidão, agradecendo por esse momento de oração, pelo encontro com o Senhor, por poder revisitar os seus passos na nossa vida ao longo dessa quinta semana, pedindo a Ele que nos dê perseverança para a próxima etapa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor te abençoe, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ânimo e generosidade. Que todos tenham uma excelente e abençoada Semana Santa.